Olá, vamos aqui ao entendimento de um assunto muito importante para o dia a dia, a regra de 3. Vamos começar aqui com a regra de 3 simples. Existem dois formatos, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Hoje nós vamos verificar como resolvermos questões sobre a regra de 3 simples. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a regra de 3 é que a base para esse conteúdo é a proporção. Proporção trata-se de uma quantidade comparada a outra quantidade. Por exemplo, se uma criança de 10 anos vai receber R$ 20 de seu pai, proporcionalmente, uma de 5 anos receberia R$ 10. Percebe? Se de 10 anos recebe R$ 20, metade de 10 anos, metade de R$ 10. Está vendo? É uma quantidade comparado a outra quantidade, proporcionalmente. Isto é proporção. Sei lá, se quem trabalha 4 horas em determinado serviço vai receber R$ 50 como pagamento, quem trabalhar 8 horas vai receber R$ 100, né? O dobro do tempo trabalhado, o dobro do valor pago. Essa é a alma da matemática, é a proporção. E repete a ideia da balança, que é o que eu sempre digo, né? Para que uma balança permaneça em equilíbrio, é necessário que os dois lados tenham o mesmo peso, que os pesos sejam proporcionais em ambos os lados. Em se tratando sobre regra de 3, em se tratando sobre proporção, existem duas situações. Quando é diretamente proporcional, e depois nós veremos quando for inversamente proporcional. Diretamente proporcional, eu coloquei aqui, ó, sobe um, sobe outro. Perceba, uma máquina de qualquer coisa numa fábrica produziria 200 peças. Desculpa, 4 máquinas produziriam 200 peças. Máquina de qualquer coisa, peça de qualquer tipo. 4 máquinas produzindo 200 peças. 8 máquinas produzem 400 peças, claro. Dobrou o número de máquinas, dobrou o número de peças produzidas, está vendo? Subiu o número de máquinas, subiu o número de peças, por isso que eu coloquei lá em cima. Sobe um, sobe o outro. Lembre desse argumento. Sobe um, sobe o outro. Subiu o número de máquinas, subiu o número de peças. Ok? Agora, poderia ser ao contrário, poderia ser abaixa um, abaixo o outro também. Olha só, R$ 100 dá para comprar 20 produtos de alguma coisa, sei lá que produto, qualquer coisa. R$ 100 dá para comprar 20 produtos, R$ 50 dá para comprar 10 produtos. Metade do dinheiro, metade dos produtos, viu bem? Abaixa um, abaixa o outro. Percebe que isso é diretamente proporcional? No exemplo de cima, das máquinas, o aumento das máquinas tem um aumento proporcional das peças. No exemplo de baixo, dos produtos, a diminuição do dinheiro tem uma diminuição proporcional dos produtos, ok? Então, por isso que eu chamei de aumenta um, aumenta o outro, abaixa um, abaixa o outro. Agora, inversamente proporcional. Inversamente proporcional, veja bem. Sobe um, abaixa o outro. Lá era sobe um, sobe o outro, né? Agora sobe um, abaixa o outro. Veja bem, duas torneiras. Ok? Então,
imagine a situação, né? Duas torneiras enchem um tanque, qualquer tanque de qualquer tamanho, não importa o tamanho. Duas torneiras enchem esse tanque em 1 hora. 4 torneiras enchem o tanque em 30 minutos. Veja aí, ó, sobe um, abaixa o outro. Aumentou o número de torneiras, o tempo necessário para as torneiras ficarem cheias abaixou, percebe? Se você fizer essa comparação com a setinha, todos os outros fará sentido, ó. Aumentou o número de máquinas, aumenta também o número de peças. Tá vendo? As duas setinhas ficam para cima, né? Abaixa o quanto de dinheiro, abaixa o quanto de produtos possivelmente comprados. As setinhas ficam na mesma direção. Já que as setinhas ficaram em direções opostas, né? Aumentou o número de torneiras, diminuiu o tempo necessário para que as torneiras encham o tanque. Tá vendo aí? Por isso que eu coloquei sobe um, abaixa o outro, né? Poderia ser o contrário, diminui um, aumenta o outro, ó. Imagine que são necessários 6 pedreiros para fazer determinada obra em 10 dias. 6 pedreiros fazem a obra em 10 dias. 3 pedreiros, metade, né, da quantidade anterior, tem que dobrar o tempo, tem que dobrar a quantidade de dias. 6 pedreiros fazem 10 dias, a metade dos pedreiros vai fazer no dobro de dias. Por quê? Porque diminui um, tem que aumentar o outro, tá ok? Então, essas são as 4 situações possíveis. Aumenta um, aumenta o outro, né? Ó, aumenta um, aumenta o outro, ou então diminui um, diminui o outro, ainda aumenta um, diminui o outro, que é o inversamente proporcional, e diminui um, aumenta o outro, né? Esses dois aqui são inversamente proporcionais e essas duas situações aqui são diretamente proporcionais. Na próxima videoaula eu vou explicar como aplicar esses conceitos de diretamente proporcional e inversamente proporcional às chamadas regra de 3, ok? Com alguns exemplos.